Deus diz assim claramente: eu tenho um plano de paz e um plano abençoador na vida de vocês. Será suspenso e ela vai testemunhar aqui a cura. Boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já lhe perguntar de imediato: quem tem a proteção de Deus? Todo mundo tem a proteção de Deus? Todo mundo é protegido por Deus? Será que é assim? Por que tantas tragédias têm acontecido? Por que quantas pessoas têm morrido fora do tempo? Pessoas que eram para partir com 50, 60 anos, às vezes morrendo com 15, com 20, com 30. E Deus protege. A Bíblia fala em todos os lugares, em vários textos, a proteção de Deus em relação a acidentes, em relação a mortes prematuras. E nós observamos muitas vezes que quantas pessoas são curadas, quantas pessoas estavam ali à beira da morte, segundo a medicina, e daqui a pouco não acontece. Aí a pessoa vem e fala, todo mundo fala: milagre de Deus, proteção de Deus, Deus foi com você. E aquela que morreu, e aquela que partiu antes do momento, antes do tempo? Será que Deus estava protegendo ela? Será que Deus protege a todos? Como adquirir essa proteção? Como ser protegido por Deus? Como ser guardado por Deus? São assuntos que nós vamos discutir hoje aqui, trazendo para você a luz da palavra. Eu quero que você participe exatamente questionando isso. Pastor, onde tem essa palavra? Entra em comentário comigo aí. Participe do programa. Participe do programa. Antes de você pedir oração, às vezes você já entra pedindo oração, eu quero que você participe do tema dessa noite. Todas as pessoas da terra têm proteção de Deus? Todas as pessoas da terra estão protegidas por Deus? Deus está protegendo, guardando todas? Entra em contato aí nos comentários. Coloca aí agora nos comentários o que é que você acha desse tema, o que é que você quer perguntar, qual a sua dúvida, porque nós vamos aqui começar a desenrolar este rolo para que você seja abençoado. E você vai sair daqui com 3 bênçãos hoje. Uma bênção para a tua família, uma bênção da prosperidade e uma bênção em tudo que você tocar as tuas mãos. É o texto que nós vamos ler daqui a pouco. Uma das coisas que o mundo erra, que as pessoas erram, e os únicos que ficam afirmando o tempo inteiro que o diabo existe e que ele é o causador de males, são aquelas pessoas que leem a Bíblia, vivem a Bíblia, oram, pregam ela, leem ela como um manual de vida. A Bíblia é um manual de vida para o ser humano. Então as pessoas que ficam ali o tempo inteiro, tiram tudo que é religiosidade e ficam em cima da Bíblia. Essas pessoas oram, repreendem o diabo, essas pessoas sabem que o diabo existe, porque crê na palavra de Deus. Mas você está me ouvindo agora, e muitas pessoas você já ouviu falar, até mesmo você pode ter dito isso, sobre o diabo não existe. Nada, diabo somos nós. Diabo é aquele vizinho que eu tenho. Diabo é aquela pessoa ali que fez o que fez. O diabo não existe. E as pessoas, com isso, sabe o que é que estão fazendo? Sabe o que é que fazem com isso? Estão dizendo que Deus é mentiroso. O tempo todo. Que Deus é mentiroso. Porque a mesma palavra que fala de um Cristo que salva, a mesma Bíblia que fala da salvação, a mesma Bíblia que diz que Jesus é bom, nesta mesma Bíblia, na mesma palavra de Deus, fala que o diabo não presta. Fala o que ele pode fazer, o que ele é capaz de fazer. Eu tenho alguns textos aqui para trazer para você. Por exemplo, em 1 Pedro 5,8, primeira epístola de Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar, quem possa destruir. Então veja nesse texto 5:8 o que a palavra de Deus fala. Estamos ainda no texto 5:8 e eu quero trazer para você aí sim, olha, fala exatamente porque o diabo, a Bíblia fala o nome dele. Ah, mas as pessoas têm receio. Você não pode ter receio do que é ruim de forma alguma. Porque antes de ter receio do que é ruim, você vai obedecer e ter a sequência e estar com Deus. Você vai estar com Deus. Você vai estar protegido por Deus. Então, este mal que ninguém quer falar, este mal que todo mundo não quer nem falar a palavra diabo, ele é repreendido nas orações no nome de Jesus Cristo. E a pessoa vai ter a proteção de Deus. Um outro texto que fala sobre isso, o próprio Jesus dizendo, nós vamos em Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia falando essa palavra diabo, as pessoas não podem nem ouvir esse nome e não querem nem ouvir falar. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome, chegando-se ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou. Observe, que situação, né? O diabo transportando Jesus, pegando o corpo de Jesus e levando ao templo, um lugar muito alto, no pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então, veja as tentações que ele lança para as pessoas. E ele estava tentando o Senhor Jesus Cristo. Em outro versículo diz, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reis do mundo, a glória deles. Ele disse, te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então, aqui já deu para você ter uma ideia de que a Bíblia fala Satanás, diabo, Lúcifer, fala esses nomes. Mas você vai deixar de perder o melhor? Claro que não. O melhor está por vir agora. Quando o diabo o deixou, chegaram os anjos e os serviram. Essa é a realidade do mundo. A realidade de quem ora, ele existe para destruir, mas a realidade de quem busca a Deus é ter esse refrigério. Quando a situação diabólica sair, os anjos vão vir e vão servir a Deus. Agora o texto mais importante dessa noite que eu quero trazer para você. Onde está a revelação para a tua bênção esta noite? Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, no livro de Jó. Se você pode acompanhar, abra sua Bíblia ou aí no smartphone, abra aí Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Temente a Deus. E que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus? A palavra diz assim, porventura teme Jó a Deus debalde? O que é que significa essa palavra debalde que você está lendo aí na sua Bíblia agora? Porventura teme Jó a Deus em vão? Em vão. Olha que nesse texto, a Bíblia não só está falando que o diabo existe, como a Bíblia está falando que ele se comunicou com Deus. E Deus se comunicou com ele. Foi um diálogo do bem com o mal. E Jó era o personagem aqui na terra que iria passar tanta provação, tanta situação. Então, porventura, teme Jó a Deus debalde? Ou, trazendo a tradução para você, em vão? Porventura, tu não cercaste de sebe? O que é sebe? Um muro de plantas que impede passagem. Você vê muito isso nos países desenvolvidos, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, cercas vivas de plantas. Não precisa de muro nem de cerca elétrica. Cercas de plantas. Mas, quando o diabo falou isso, estava dizendo, Deus colocou em volta de Jó uma proteção.
uma cerca viva de sebe, um muro de proteção. Eu não posso entrar, tá vendo? Você está vendo que ele sabe quem é protegido de Deus? Quem é protegido de Deus? E o diabo estava dizendo para Deus: Jó, em vão, não te glorifica, porque tu abençoaste muito ele. Tu colocaste uma proteção de sebe em volta dele. Então o diabo vê a proteção que Deus coloca na vida de um ser humano. E ele não pode tocar, e ele não pode fazer nada. Então já está começando a entender onde nós vamos chegar essa noite? Está começando a entender que há uma proteção de Deus. E o diabo continuou falando, e a sua casa, e tudo quanto tem, protegeu a sua casa e tudo quanto tem, protegeu a sua família. A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Olha aí a prosperidade. O diabo falando, está escrito o que o diabo falou na palavra de Deus em Jó. Esse texto aqui foi um texto de Deus com o diabo. E está escrito no livro de Jó. Jó 1, você pode abrir agora, capítulo 6 até o versículo 11. Então isso aqui é muito forte. É muito forte esse texto. É uma revelação tremenda para a tua vida esta noite. Mas então estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o diabo fez essa proposta. Deixa eu tocar. Eu não posso tocar em Jó. Ele é protegido de ti. Ele é teu protegido, Deus. Mas tira a tua proteção. Tira as tuas mãos dele. Tira o muro de sebe, que é o muro de plantas vivas. Tira a proteção da vida dele para ver se ele vai te adorar. Ele desafiou a Deus em relação à vida de Jó. Mas chegando aqui, veja que quem é protegido de Deus, quem tem a proteção de Deus, tem tudo isso. Uma família abençoada, mãos abençoadas e a proteção em volta. Como se fosse um muro de fogo ou um muro de sebe, que é um muro de plantas vivas. Cercando a pessoa. As mãos protegidas, a prosperidade. E tem um outro texto lá em cima que eu quero observar, a família protegida. A família protegida. Isso é o que Deus quer fazer na tua vida esta noite, porque eu vou orar por você para que você tenha essa proteção. Então, resumindo aqui o que nós estamos trazendo para você. Há uma proteção de Deus na vida do ser humano. Deus protege o ser humano. E o diabo sabe disso. No capítulo 1 do livro de Jó, do versículo 6 até o versículo 11, é dito isto. Ele diz claramente, Jó te adora em vão? Tudo tu deste a Jó. Tu colocaste uma proteção em volta da casa dele. Tu abençoaste as obras das mãos de Jó. Tu abençoaste as obras da mão de Jó. E o seu gado tem aumentado muito na terra. Então o diabo estava dizendo o seguinte: as coisas que o Senhor Deus fez na vida de Jó foram essas coisas: guardar a família, guardar a casa dele, prosperá-lo, e tudo que ele põe as mãos tem dado certo. Isso é a obra de Deus na vida de quem é protegido dele. Agora, como é que uma empresa protege uma outra empresa? Uma empresa contrata seguranças. Mas ela paga por isso? Sim, ela paga por isso. Como é que Deus vai proteger os seres humanos? Existe aquela bênção pela misericórdia de Deus. Uma pessoa que detesta Deus, uma pessoa que não fala o nome de Deus, uma pessoa que não quer nada com Deus, mas a misericórdia de Deus é para todos. Aí sim, a misericórdia de Deus é para todos. E Deus a livra de um acidente. E Deus a livra de uma morte. E Deus a livra de uma situação. Mas quando a pessoa conhece a palavra de Deus, ela aí vai o quê? Obedecer o que Deus a mostrou a ela. Deus se revelou para ela. Agora você conhece a Bíblia. Agora você conhece a minha palavra. Agora eu me revelei para você. E a partir de agora, a partir desse momento, você irá obedecer ao que você aprendeu. Você irá obedecer à palavra de Deus. Vem a proteção. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, Jó era um homem íntegro, e Jó, com tudo isso, claro, ele obedecia a Deus. Ele tinha uma obediência tremenda por Deus.
E a partir daí, Deus o abençoava. Tudo abençoava e o protegia. Tanto que o diabo fez essa proposta. Tira a tua proteção dele para ver o que eu faço com ele. Aí Jó perdeu os filhos, Jó perdeu o patrimônio, Jó perdeu tudo que ele tinha, e numa segunda instância, o diabo colocou uma doença no corpo de Jó. Uma doença no corpo de Jó. Isso, segundo a teologia, segundo os teólogos, durou 9 meses. Esse processo que esse homem íntegro e reto passou na terra. E onde nós queremos trazer a sua meditação agora, para você meditar, que quando Deus retirou essa proteção de Jó, o diabo pôde tocar nele. E eu quero te dizer que se você estiver disposto a ter a proteção de Deus na tua vida, a ser um homem íntegro e reto, a deixar tudo por Deus, tudo em obediência ao Senhor. Eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou seguir o Senhor, a proteção de Deus vai estar sobre você e mal nenhum vai lhe tocar. Mal nenhum vai lhe tocar. A proteção de Deus vai ser ativada, ligada no céu e na terra sobre a tua vida. E essa proteção vai abençoar sua família, abençoar a obra das tuas mãos e vai abençoar em forma de prosperidade, porque foi isso que aconteceu na vida de Jó. Foi isso que foi realizado na vida de Jó, até o diabo pedir: tira a tua proteção dele, para ver o que é que eu faço. Deus tirou e ele destruiu a vida de Jó. Só não destruiu uma coisa, aquela integridade e adoração. Ele era um homem que adorava a Deus. A esposa dele, em determinado momento, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. A esposa de Jó, naquela situação que ele estava. E ele disse: tu falas igual uma louca, porque ele tinha uma ligação. Essa primeira ligação você tem que ter com Deus, em adoração, em respeito, honra. Você honra a Deus quando você guarda a palavra dele. Você honra a Deus. Você sacrifica qualquer coisa. Eu não vou fazer isso, porque isso aqui vai desonrar o meu relacionamento com Deus. Eu não vou fazer isso. Se você trair sua esposa te trair, não é uma desonra? Não é uma desonra? Tinha a honra, acabou de ter. Foi desonrado. A minha mulher me traiu. Foi uma desonra. O que é que acontece? Quando a gente descumpre a palavra de Deus, a gente está desonrando a Deus. Está desonrando a Deus. E a honra de Deus vem em forma de proteção. A honra de Deus vem em forma de bênção. Naturalmente, isso é natural. Não precisa nem pedir, não precisa nem estar pedindo todo dia. Ah, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não, já vem natural. Jó, ele fazia sacrifício pelos filhos, não por ele mais. Ele jejuava e orava pelos filhos, não era nem por ele mais. Porque ele guardava a palavra de Deus, a proteção de Deus veio sobre ele. E eu quero te dizer que a proteção de Deus está aí para todos. Você está disposto a ter a proteção de Deus? Então, com isso eu te afirmo que nem todos têm a proteção de Deus. E Deus quer trazer a proteção dele para você, se você quiser. Se você quiser. As pessoas pensam assim: esse povo aí é um povo fanático, é um povo que... nada, é tudo feito pela nossa vontade. Nós queremos servir a Deus. Nós queremos ficar com Ele. Nós temos prazer em seus mandamentos. Temos prazer em seus mandamentos. Qualquer pessoa que está aí, e as pessoas que estão hoje nas igrejas, as pessoas evangélicas hoje, fazia tudo que você pode estar aí, está dando dá risada do que eu estou falando, está usando droga, está roubando as pessoas, está se prostituindo, está fazendo tudo que não deve fazer. E essas pessoas um dia tiveram um encontro com Cristo e deixaram. Eu não quero mais isso, agora eu quero seguir a Cristo. Eu quero estar com Jesus. São 8 horas e 52 minutos, eu quero trazer os comentários aqui das pessoas. A Tami Brito está falando aqui, glória a Deus, a Aline Alves, comunhão, intimidade, obediência, a Deus traz a proteção. Isso, você vai estar firme com Deus e Deus vai estar trazendo a proteção. E aí ele tem a fidelidade. Ele tem a fidelidade com quem tem fidelidade com ele. Deus não tem a obrigação de proteger qualquer um.
Mas quando você tem fidelidade, você tem aliança com ele, ele tem aliança com você. A Giane Prado diz amém. O Francisco diz, estamos precisando de oração, ore por minha família. Vamos orar daqui a pouco, sim. A Dice Souza está concordando, amém, glória a Deus. A Aline Alves, nós já falamos. A Luziane Coutinho está dizendo aleluia. Então são os comentários das pessoas que estão entendendo e participando aqui conosco. Eu quero que você deixe agora 8h53, 20h53. Faltam pouco tempo, falta muito pouco tempo para a gente começar a orar, às 21 horas. E eu quero trazer a você essa certeza de que Deus protege aqueles que querem ser protegidos. Então você vai dizer, colocando a mão no seu peito daqui a pouco, eu quero ser protegido por Deus. E eu sou protegido por Deus, porque Deus vai te dar forças para você estar com Ele firme e forte, guardando a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. O Joedson também, Silva, vai estar aqui comentando. A Miranda e Liuda. Miranda e Liuda, fidelidade mútua. Isto, Deus tem a fidelidade com quem tem fidelidade com Ele. É muito claro aqui no livro de Jó, no capítulo 1. Então não tenha medo. Você que está aqui agora nos ouvindo, preste atenção. Não tenha medo e receio das trevas. Agora que as trevas existem, existe. O diabo existe. Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E como ele tem destruído pessoas que não eram para ser destruídas se tivesse a proteção de Deus, se tivesse guardada por Deus. É guardando a palavra, não é usando amuletos, mas é guardando a palavra de Deus que você terá toda a proteção de Deus na tua vida. Aline Alves, sim, fidelidade traz aliança. A Tami Brito, pastor, o que algumas pessoas que não andam conforme o que Deus quer. Eu já falei, vem a misericórdia de Deus sobre elas. A misericórdia. A pessoa não conhece Deus, não conhece a palavra, nunca ouviu falar de Deus, da Bíblia, ou segue Deus por caminhos tortuosos. Pronto, essa pessoa aí, a misericórdia de Deus age. Agora, você tendo a fidelidade, você tendo a aliança, Deus vai sim guardar você o tempo inteiro. Quem não anda conforme a vontade de Deus, prosperam. Bom, Deus tem, Tami, 7 bilhões de pessoas para dar comida. São 7 bilhões de pessoas que precisam alimentar seus filhos, manter o planeta, manter os empregos. Então a prosperidade não é só para quem é evangélico, a prosperidade acontece muito para quem não quer Deus. Agora a salvação é só para quem segue Jesus. Aí é exclusividade. Mas a máquina tem que girar, o planeta tem que girar para abastecer crianças que vão nascendo, para que famílias venham comer, para que a criação que Deus, o próprio Deus criou, a relação sexual que gera filhos. Então, muitas pessoas lá fora, sim, sem Deus no coração, são mega empresários, dono de fortunas no planeta, e essas pessoas fazem a economia girar. Deus é responsável. Deus não poderia querer que só os evangélicos prosperassem, tivessem riquezas, até porque poderia desviá-los de Deus. A Dice Souza, isso é temor ao Senhor, e assim por diante. A Miranda e Uda, a falsa prosperidade, claro, a prosperidade sem Deus não adianta de nada. Até porque nada material a gente leva, ninguém vai levar. Nem o ímpio, nem o evangélico, nem aquele que segue a Deus, ninguém vai levar nada em seu caixão. Nós vamos seguir sim com o nosso espírito alinhado com o Senhor. Aí nós vamos subir com Ele, vamos subir com Ele. O mar de cristal só para os fiéis. Pois é, ruas de ouro e mar de cristal só para os fiéis. É isso aí, é por aí, é por aí. E a gente vai ter um preço que é buscar a Deus e ficar na presença dEle, virar o rosto para as bandejas que são nos oferecidas diariamente. Todo dia o diabo oferece bandejas, bandejas, bandejas para quem serve a Deus. E aí nós vamos sim tomar a decisão de negar essas bandejas e ter essas ruas de ouro e esse mar de cristal que são as promessas de Deus para todos nós. Nós vamos buscar Deus agora em oração, nós vamos orar, falar com Ele, vamos clamar a Deus agora em nome de Jesus Cristo por tua vida. São 8h58. Então entenda que a proteção de Deus está para a tua vida, se você quiser. Eu quero. Você quer essa proteção?
Vamos orar agora. Vamos buscar a Deus agora. Eu vou orar por todos vocês e pedir a Deus que Deus traga essa proteção para você. Proteção na sua família, o que Deus fez com Jó, a prosperidade e mãos abençoadas. Porque o próprio diabo falou nesse texto, no diálogo com Deus, que tu abençoaste as mãos de Jó. Meu Deus, como ele sabe as coisas, né? Como ele sabe o que Deus faz pelos filhos dele. Vamos buscar a Deus agora? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós entramos em corrente de oração, para que o Senhor Deus venha abençoar essas vidas, para que o Senhor, meu Deus, venha transformar, para que elas saiam daqui hoje, Senhor, de ouvir essa palavra com essas proteções tuas, a proteção em suas mãos, para que tudo que essas mãos tocar, ó Deus, prospere, esse empreendimento, esse sonho venha a ser realizado, que o Senhor guarde essa família, coloque uma sebe, como diz o texto, em volta desta casa, como o Senhor colocou na vida de Jó, uma sebe, um muro de plantas vivas em volta desta casa, guardando esta casa em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor, meu Deus, faça com que essa pessoa, assim como o diabo falou, o debalde Jó, é em vão que Jó te adora, quando tu deste tudo a ele. Olha, em nome de Jesus Cristo, Pai, em vão esta pessoa não vai deixar de te adorar, ela vai te adorar sim, porque tu vai fazer grandes coisas por ela. Santo Espírito de Deus, abençoa, Senhor, claramente essa vida, abençoa essa vida poderosamente, transforma, Deus, agora toda situação caótica em bênção, assim como o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e aquilo tudo, ó Deus, que estava ali destruído, sem vida, foi totalmente transformado quando o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Era um caos, a terra era sem forma e vazia, era um caos, e o Espírito de Deus pairando construiu esse universo. E assim, Senhor, vem sobre esta família, vem sobre essa vida e reconstrói agora a vida dela, abençoa a vida dela poderosamente. Faz agora, Senhor, o que tu tem que fazer. Protege agora, guarda agora, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero que você coloque aí agora nos comentários, você dizendo assim, essas 3 bênçãos estão sendo liberadas essa noite para você. Neste texto, o muro de proteção em volta da sua casa, você vai colocar assim, eu recebo o muro de proteção que Jó recebeu em volta da minha casa. Eu recebo agora mãos abençoadas, porque o diabo falou assim, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado tem aumentado na terra. Então você coloca, eu quero esse muro de proteção na minha casa, eu quero essas mãos abençoadas, e eu quero a prosperidade que o Senhor deu para Jó. E o diabo, com muita inveja de tudo isso que Deus fez por Jó, veio reivindicar a vida de Jó. Mas ele tocou em Jó porque Deus permitiu, e logo após, Deus deu tudo em dobro à vida de Jó. E Jó recebeu a grande vitória de servir a Deus. Continuou servindo a Deus na provação, na tentação, e recebeu a vitória na vida de Jó. Ed Silva, já tive tanto livramento que sou grato a Deus todos os dias e não temos para onde voltar. Não temos para onde voltar. É receber, e mesmo que aconteça algo como aconteceu na vida de Jó, ele continuou e depois Deus o abençoou com tudo em dobro, lá em Jó 42. A Enola Costa, pastor, ore por meu pai alcoólatra, estamos tentando internar ele. Creio que Deus vai restaurar a vida dele. Tem mais de 20 anos que ele bebe. Então isso aí, coloque, eu quero essa proteção na vida do meu pai. Eu quero a proteção do muro de sebe, do muro de plantas vivas, que está no texto de Jó, em volta do meu pai, na minha família, na minha casa. Coloque as nossas escolhas que definem que somos cristãos. Aline Alves, isso mesmo. Deus abençoe vocês poderosamente. Nos acompanhem nas redes sociais, aqui no YouTube, no canal do YouTube. Tem várias pregações, tem o Hora do Casal, Vida Transformada, testemunhos,
palavras de meia hora, de uma hora e meia, para você se enriquecer. Você pode ligar seu YouTube aí na sua casa enquanto você faz seus deveres domésticos, você pode ouvir. Bota um pouquinho alto, você ouve, você não vai parar nada que você está fazendo, mas Deus vai te impactar em uma hora que você escutar a nossa palavra. Também você pode ver o Instagram, nos acompanhando no Instagram e recebendo lá palavras de orações. Todos os dias, às 6 da manhã e às 18, temos orações. Para que você ouça as nossas orações, participe conosco, porque tem alguém aqui na terra querendo orar por você. Esse alguém sou eu. Que Deus te abençoe abundantemente. Deus diz assim claramente: eu tenho um plano de paz e um plano abençoador na vida de vocês. Neste momento, ó Deus, o remédio será suspenso e ela vai testemunhar aqui a cura.